crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a Prof. Carol. Vamos para a aulinha dessa semana? Nessa semana nós vamos estudar sobre a vida de Neemias, um homem fiel a Deus, um homem que amava a Deus. A gente vai ver como ele foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, como ele organizou o povo, juntou o povo para reedificar os muros da cidade. Tem uma coisa que Neemias fazia sempre. O que será que é? A gente vai ver com a historinha agora, tá? A Prof separou uma animação para a gente entender melhor essa história, tá bom? Antes de começar, então, eu quero mais uma vez lembrar os pais da importância de sentar com seu filho, assistir a aulinha junto, orar junto, tá bom? Investir esse tempo, certo? Vamos ver, então, um pouquinho sobre Neemias? Vamos lá? O título da nossa história é Neemias enfrentando problemas. Está registrado lá na Bíblia, no livro de Neemias. Neemias era filho de Ecalias e fazia parte da geração de descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, após a queda do Império Babilônico diante do Medo-Persa. O texto bíblico não faz nenhuma menção sobre a esposa ou filhos de Neemias. O nome Neemias significa o Senhor consolou. Na corte persa, ele possuía um cargo muito importante e de grande responsabilidade, pois ele era o copeiro pessoal do rei persa Artaxerxes I. Isso fazia dele um membro da corte real que possuía grande influência e prestígio, devido à sua proximidade com o rei e à confiança que ele desfrutava, já que seu trabalho não envolvia apenas escolher o vinho do rei, mas evitar que ele fosse envenenado. No 20º ano do reinado de Artaxerxes, entre novembro e dezembro de 446 a.C., Neemias recebeu notícias sobre a situação caótica em Jerusalém e a miséria de seu povo. Além disso, ele também ficou sabendo que os muros da cidade estavam destruídos e os seus portões queimados. Isso fez com que Neemias ficasse bastante angustiado. Então ele jejuou e orou pedindo pela misericórdia de Deus. Depois, entre março e abril de 445 a.C., enquanto servia na corte, o rei persa percebeu a tristeza no semblante de Neemias. Ele perguntou qual era o motivo de sua tristeza. Neemias explicou seu problema ao rei e conseguiu dele permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade, além do material necessário para tal empreendimento. O texto bíblico deixa bem claro que tudo isso aconteceu porque a mão de Deus era com Neemias. Após obter a autorização necessária, Neemias partiu para Jerusalém. Naquela época, os muros e os portões de uma cidade simbolizavam sua força e dignidade. Daí se percebe a importância do trabalho pretendido por Neemias. Ele foi nomeado governador da província de Jerusalém, mas a Bíblia descreve o interesse do rei persa no retorno de Neemias. Então, inicialmente foi estabelecido um prazo para que ele cumprisse a tarefa e retornasse ao palácio. Neemias levou consigo todos os documentos necessários que garantiam a legalidade de suas ações. Porém, mesmo assim, ele precisou enfrentar grande oposição que surgiu da parte de Sanbalate, Tobias e Gesem. Esses homens poderosos e astutos tentaram a todo custo prejudicar Neemias. Essas três pessoas, juntamente com seus aliados, afligiram insultos e zombarias, arquitetaram ataques armados, planejaram uma emboscada para capturar Neemias e fazer-lhe mal. Plantaram notícias de que o motivo real da reconstrução dos muros era uma suposta rebelião contra a Pérsia e, inclusive, tentaram induzir Neemias ao erro, fazendo com que ele pecasse por entrar num lugar que só era permitido aos sacerdotes, para que assim pudessem infamá-lo, desacreditando-o diante do povo. Como se não bastasse a forte oposição externa, Neemias também precisou lidar com a oposição interna, causada especialmente por problemas econômicos e sociais, que levaram a população de Judá à beira de um colapso. O contexto histórico daquele momento explica a razão dos problemas internos. Judá estava isolada comercialmente, e os trabalhos no muro fizeram com que a produção de cereais caísse, já que os camponeses estavam envolvidos na reconstrução. As condições climáticas também agravavam a crise de alimentos, e soma-se a tudo isso o fato de que os últimos administradores haviam explorado a população.
Tais condições fizeram com que muitos hipotecassem suas propriedades ou tomassem dinheiro emprestado, tanto para comprar alimentos como para pagar altos impostos. Realmente, Neemias enfrentou muitas oposições, mas saiba que a forma como ele lidou com cada uma delas traz muitos ensinamentos que você pode aplicar na sua vida hoje. Neemias era... Bem, crianças, então o que nós podemos aprender com essa historinha, né? Neemias orava muito. Ele sempre falava com Deus, pedia a Deus que o ajudasse, né? Então a gente aprende, né, com Neemias a orar sempre, a confiar em Deus, né? Que Deus ia ajudar eles a concluir a reconstrução dos muros, né? Mesmo que os inimigos ali tentassem que eles parassem a reconstrução, né? Que eles não continuassem, mas eles confiaram em Deus e continuaram. Então eles não desistiram, né? É o que a gente aprende também. Quando nós temos algo para fazer para Deus, a gente não pode desistir, né? Mesmo que tenham pessoas ou coisas que façam com que fique mais difícil, mas a gente não pode desistir. A gente tem que ser fiel a Deus. É a próxima lição ali, né? Ser fiel a Deus, não desistir no que a gente precisa fazer. Ter fé, confiar em Deus, né? Todas essas coisas é o que nós temos que fazer, é o que a gente aprende com a história de Neemias. Então agora a gente vai orar, vai falar com Deus e vai pedir para Deus, né, para nos ajudar a ser como Neemias foi, né? Um homem que não desistiu e que foi fiel a Deus até o fim. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para falar com Deus. Amém, Jesus, obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Eu te agradeço, Senhor, pela aulinha. Te agradeço pela tua palavra que nos ensina todos os dias. Obrigado por essa história de Neemias registrada na tua palavra, que vem para nos ensinar a sempre orar, sempre te pedir que o Senhor nos ajude a concluir as tarefas, Pai. Coloca no nosso coração uma vontade de te servir, Senhor, que a gente não desista diante das dificuldades, que a gente venha a sempre te servir, a sempre te buscar, orar e ter fé em ti, Senhor. Nos ajuda, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, nós chegamos à última parte da nossa aulinha, que é o desafio da semana. Então, nós temos que memorizar, ou seja, decorar um versículo bíblico, que tem tudo a ver com a nossa história, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o versículo da semana, que tem a ver com a história de Neemias, né? Deus estava com Neemias, né? Então, nenhum inimigo pôde parar a reconstrução, parar ali o serviço de Neemias, porque Deus estava com ele, certo? Então, a prof vai ler o versículo e onde ele se encontra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Mais uma vez. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Certo? Assim que vocês conseguirem decorar, repetindo várias vezes, só pedir para o pai, para a mãe, mandar um videozinho para a prof, tá bom? Para eu ver que vocês decoraram o versículo da Bíblia. Certo? Deus abençoe e até a próxima aulinha. Tchau!